Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que estamos? Depois do Jornal da Manhã, que apresentamos às 7 horas. Estamos aqui ao vivo no estúdio da Jovem Pan, no Shopping Total. Opa, deixa eu tirar só aqui o meu off. Beleza, agora sim. Estamos ao vivo aqui no Shopping Total, recebendo, conforme anunciamos, a presença do deputado Onyx Lorenzoni, qual eu agradeço muito, deputado, a sua presença conosco aqui. É uma satisfação recebê-lo. E principalmente para conversar um pouco sobre tudo o que acontece em Brasília, tudo que o senhor faz pelo Rio Grande do Sul, enfim. Para nós é uma alegria muito grande recebê-lo. Bom dia, obrigado pela presença, deputado. Bom, Fabiano, a alegria é minha, né? Eu curto muito a Jovem Pan e tenho tido a felicidade de participar de muitos programas, né? Principalmente o pessoal de São Paulo, na rede nacional, o pessoal cobre Brasília também. E para mim é uma satisfação estar aqui na Pan do meu amado Rio Grande, né? E estou à tua disposição e dos ouvintes. Ô, deputado, eu quero fazer uma conversa bem informal com o senhor hoje aqui, porque eu sei que a tensão durante o ano é muito grande. Eu até conversava com o senhor antes de entrarmos no ar, que eu acompanho muito o seu trabalho, assim como acompanho também o trabalho, né, dos nossos deputados gaúchos. E, enfim, hoje em dia a gente tem que estar ligado muito no que está acontecendo, e é muita coisa que envolve corrupção, lava-jato. O senhor é um deputado que luta muito por isso. E eu começo justamente sobre isso. O senhor é o relator do projeto de lei que prevê medidas de combate à corrupção. Entretanto, a gente sabe que a política, ela é, eu vou dizer, articulosa, talvez seja essa a palavra, mas enfim, o senhor tem lutado muito, enfrentado muito. Qual é a principal dificuldade nesse sentido, deputado? Bom, nós fizemos na comissão especial, e nós tivemos a felicidade de ter uma assessoria técnica lá da Consultoria Legislativa da Câmara, 2 mestrados, né, fora do Brasil na área de combate à corrupção, trabalharam conosco, o Dr. Marcelo Manzan e a doutora Regina Reis, que fizeram um trabalho espetacular. E construímos com a Força Tarefa da Lava Jato, com o suporte do Dr. Sérgio Moro, dos juízes federais da JUF, de todas as categorias que trabalham na área de controle do governo brasileiro, se construiu um projeto em cima, um relatório em cima das 10 medidas, que foi aprovado na comissão especial, Fabiano, por unanimidade. Aí veio aquela tragédia, né? Aquela noite onde o Brasil chorava, né? A tragédia da Chapecoense. A Câmara escreveu uma página terrível na sua história, né? Mutilou completamente, desfigurou completamente as 10 medidas, né? Mandando um projeto totalmente mutilado e capenga, né, lá para o Senado Federal. Não satisfeito com isso, o senhor Renan Calheiros ainda tratou de mutilar ainda mais, ou tentou mutilar ainda mais. E isso deu oportunidade ao que o ministro Luiz Fux, indignado com isso tudo, como todos os brasileiros, com desrespeito, né, aos 2.400.000 brasileiros e brasileiras, gaúchos e gaúchas que assinaram aquele documento, ele interrompeu a tramitação no Senado. E ele disse até numa entrevista, para tirar das garras do Renan, mandou de volta para a Câmara. E o Renan Calheiros tinha que ter mandado isso lá antes do Natal, Fabiano. E o Renan Calheiros, mais uma vez, de maneira bandoleira, né, ele simplesmente desrespeitou a determinação, pela segunda vez, né, que eu sei pelo menos, do Supremo Tribunal Federal. Tanto que só chegou ontem na Câmara dos Deputados a ordem que foi dada em 16, 17, 18 de dezembro. Meu Deus. Tá? Para ver como os caras são complicados, né? Então o Eunício assumiu dia 1º, se o Renan fez, né, o ouvido moco lá pro ministro Fux, o Eunício tinha que ter mandado no dia 2. Né? Mas não, ficaram lá enredando. Bom, na liminar do ministro, o que ele diz? Ele diz que volta para a tramitação na Câmara, só que ele não diz volta para onde. Esse é o problema. Volta para o início, antes da comissão especial? Volta para depois da comissão especial? Volta para a hora da votação no plenário? Quer dizer, são 3 momentos e ele não diz qual é. Então, a Câmara vai ter que esperar a decisão da repercussão geral, que isso significa tecnicamente que o pleno do Supremo Tribunal Federal, o plenário, tem que decidir, todos eles têm que votar o que vai acontecer. E isso pode ser antes do Carnaval, depois do Carnaval ou lá no dia de São Nunca. Né? Então, as pessoas podem dizer para mim, bom, então vai morrer? Não.
Vamos dar um passinho para trás para o nosso ouvinte entender. Quando foi entregue lá o projeto das 10 medidas, pela Força-Tarefa da Lava Jato, pelo pessoal do Ministério Público, pelas entidades que se reuniram para combater a corrupção no Brasil, elas vieram a bordo de mais de 2 milhões de assinaturas, e isso levaria muito tempo na conferência, porque tem que conferir assinatura por assinatura, um processo burocrático, complicado, ia ficar um ano lá para conseguir depois dar a tramitação para o projeto. Então, o que tem sido a praxe lá na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal? O projeto chega, suportado pela iniciativa popular, tem prioridade de tramitação, e um deputado, ou um grupo de deputados, ou um senador, ou um grupo de senadores faz a adoção. Ele é adotado. Foi assim com a ficha limpa e foi assim também agora com as 10 medidas. Então, a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção da Câmara, presidida, da qual faz parte, presidida pelo deputado paulista Antônio Carlos Mendes Tames e mais 3 vice-presidentes, assinaram como proponentes o projeto original, combinado com as entidades, tudo certinho. Tudo feito às claras, como a gente tem que fazer. E o projeto começou a tramitar na Câmara. Mas, concomitantemente, no mesmo dia, no Senado Federal, tanto o senador Ataídes de Tocantins como o Álvaro Dias do Paraná fizeram a mesma coisa. Então, hoje, no Senado Federal, tem 2 projetos, um do Álvaro Dias e o outro projeto do senador Ataídes, que tem as 10 medidas originais integrais lá. É só o Senado tocar a bola. E eu vou trabalhar nisso semana que vem, quando chegar em Brasília. Eu vou já, hoje à noite, vou para Brasília. Segunda-feira cedinho eu já começo a trabalhar isso no Senado, com o objetivo de fazer o Senado acelerar. Porque o que o Fux se manifestou é sobre um projeto que teve origem na Câmara. E para o nosso ouvinte entender, as matérias iguais, similares, parecidas, elas têm tramitação pelas 2 casas, porque é bicameral. Sim. O que determina quem é a casa revisora? A casa que concluiu o processo legislativo primeiro, aí manda para outra. Aí a outra decide, corrobora, se modificar, volta para a casa original para fazer a revisão. Ok? Então, hoje, até a decisão do Fux, a casa revisora era a Câmara. O que é ruim para as 10 medidas? Porque a Câmara já mostrou o que quer. E o que ela quer não é bom para o Brasil. Então, eu prefiro que o Senado Federal acelere a tramitação, vote o projeto ou do Ataídes, ou do Álvaro Dias, ou os 2 juntos, mande para a Câmara, espero que aí a Câmara tenha bom senso, que não repita aquela maluquice toda que foi feita, e aí volta para o Senado, e o Senado ainda manda para promulgação ainda esse ano. Eu acredito que a gente perdeu uma batalha, viu? Mas não perdemos uma guerra, não. E não podemos perder, né, deputado? É algo realmente muito importante que chama demais a atenção do público. Muita gente participando, deputado. João Evangelista Damião, Edmilson Lemos, Ana Kelly, Clélia Jaia, Célia Pereira, Yara Lebro, Hilda Araújo, Udo Praz, Claudiomiro Berlato, Cláudio Tadeu, Cecília Oliveira, Geraldo Freitas, pessoal participando, Tony Leão dizendo que é seu fã, enfim. Acelera Onix, fala o Zezé Vilhena. Muita gente aqui, o Cláudio Bizarro. Viu, Fabiano? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Se tiver pergunta, eu vou até liberar para pergunta, viu, gente? Pode perguntar, já conversei com o deputado, tudo certo. Pode mandar pergunta também para o deputado Onyx Lorenzoni conosco aqui na Jovem Pan, nesta manhã de sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2017. Deputado, eu quero fazer algo bem informal, a gente combinou isso no início, e eu vou lhe passar o que eu lhe questionei fora do ar. Eu assisti uma entrevista sua, dia desses, na televisão, falando sobre a questão de corrupção, e a gente sabe o quanto tem de política e eu não quero usar um termo aqui, mas a gente sabe que é algo perigoso de se mexer. O senhor não tem medo, deputado? Olha, tia, eu brigo... O senhor é gaúcho, nós somos gaúchos. Eu brigo com o senador Caiado, que é um goiano, mas é gaúcho de coração, ele é apaixonado aqui pelo Rio Grande do Sul. E a Disneylândia do Caiado, eu brinco com ele, é a Expo Inter, né? Ele vem pra cá e aí ele cumpre uma agenda política, assim, na sexta-feira, e no sábado já é combinado. Não, tu me leva para lá e me deixa, que eu quero. Aí ele, rapaz, ele entra nos estandes, ele é uma figura. Bom, mas a gente brinca entre nós de que o nosso trator não tem marcha ré, entendeu? É só para frente. Então... Atrás nem para pegar impulso. Não tem marcha ré, é só para frente. E a marcha ré quebrou, né? Então... Bom, esse processo que eu enfrentei lá no Congresso, principalmente no plenário da Câmara, e depois enfrentei o Renan, eu hoje sou o único parlamentar que
que processa o Renan no Supremo Tribunal Federal, né? Ele é réu num processo movido por mim, por calúnia de difamação, né? Então, eu acho que a gente tem que cumprir o dever da gente, né? E tu tem que ser firme nas tuas convicções. Eu ganhei o respeito dos gaúchos e das gaúchas, porque eu estou com 6 mandatos, esse é o meu 6º mandato, foram 2 de deputado estadual, que sempre me orgulharam muito, e 4 de deputado federal, e durante esses mais de 20 anos, todo mundo sabe que eu tenho lado. Eu sempre tenho lado. Nunca fiquei em cima do muro, mas é nunca mesmo. Então, bom, tu vai criando uma couraça, né? Porque, bom, quando todo mundo batia palma, todo mundo tecia loas ao Lula, ao PT, meu primeiro artigo publicado no antigo Jornal do Brasil, quando ele ainda era impresso, né, nem existe mais, foi o risco da mexicanização do Brasil. Eu previ em fevereiro de 2013 que o PT ia fazer um processo no Brasil parecido com o PRI mexicano. Para quem não conhece, é um partido que ficou 60 anos no poder no México, misturando Estado, partido, governo, era tudo uma maçaroca, né? Que uma coisa como o PT tentou fazer no Brasil. Então eu estou brigando com as minhas ideias, com as minhas convicções, desde que eu... Desde sempre. Desde que eu iniciei na vida pública, né? Inclusive, uma semana depois do impeachment da Dilma, eu fui vítima, eu não, no escritório do partido e o meu escritório político aqui em Porto Alegre, de um atentado com coquetel Molotov, né? Quem quiser ver, bota no YouTube aí, Molotov, no escritório dos Democratas, RS, vai achar lá os vídeos, tudo, né? Então, é claro que a gente mexe com muitos interesses e o risco existe, né? Bom, mas quem vive em Porto Alegre e quem vive no Rio Grande hoje está sob o risco absoluto. Então, não dá para ter medo, tem que ter fé em Deus e se agarrar no que a gente acredita e encarar. Se o cara faz nariz torto, me apelidaram lá de anjo da guarda do Ministério Público, de santo protetor do Sérgio Moro. Eu estou de consciência tranquila, eu tenho certeza que eu cumpri com aquilo que a sociedade esperava de mim e eu honrei os gaúchos. Então, para mim, está de bom tamanho. Se o cara embrabecer, ele tem 2 trabalhos comigo, embrabecer e desembrabecer. Deputado Onyx Lorenzoni conosco ao vivo aqui na Jovem Pan, aqui no estúdio do Shopping Total. Deputado, eu tenho uma questão em relação à sua pré-candidatura à Prefeitura de Porto Alegre. O senhor foi pré-candidato agora nessa última eleição, entretanto o senhor retirou, dizendo que o Brasil precisava mais de atenção do que um município naquele momento, que a capital naquele momento. Foi uma decisão difícil para o senhor, de bom, agora eu preciso dar atenção para o país e não para a minha terra, para a minha capital, onde o senhor já foi candidato e quase entrou no segundo turno? Bom, foi muito difícil pessoalmente essa decisão. Foi uma decisão calcada num processo de muita humildade, uma decisão aonde, para tomar, eu fiz um caminho de Santiago de Compostela. Eu fiz o ano passado, ninguém sabe, acho que eu estou abrindo aqui pela primeira vez publicamente. Eu fiz a caminhada de Santiago de Compostela, que eu saí da cidade do Porto, fui até lá, é o trecho mais curto, né? Eu fiz 135 quilômetros em 8 dias caminhando. E eu sou um cara de muita fé, eu fiz também porque eu precisava conversar com o chefe lá em cima, e fiz sozinho, né? Mochila nas costas e tal. Olha aí. E foi, olha, acho que qualquer ser humano que tem a possibilidade tem que fazer, porque muda a tua vida, muda muito, 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 muito. E se a gente tem fé, que é o meu caso, né? Eu sou agarrado lá com Jesus e tal. Foi espetacular, né? Porque tu realmente, tu te sente, tu te percebe conversando, né? Então, é um exercício, primeiro, de mergulho interior, revisão dos teus valores, das tuas coisas, né? De reafirmação da tua fé, da tua crença, e tem efeitos impressionantes, né? Não dá para descrever assim, as pessoas nem vão acreditar, né? Mas ali foi uma reflexão que me ajudou a tomar a decisão, porque não era só, vamos dizer assim, um sonho que eu acalentei, né, durante muito tempo, não era só a questão de eu disputar uma eleição e eventualmente vencer, tinha uma série de coisas em jogo, né? Então, o enfrentamento ao PT, enquanto o PT teve muito poderoso, até o impeachment, foi muito duro.
Eu cheguei em Brasília, eleito pelo PFL, e eu tinha 84 companheiros de partido. Quando eu fui líder em 2007, eu liderei 64 deputados federais. Hoje o PFL, hoje DEM, né, dessa legislatura elegeu 21. Na legislatura passada, até 2014, nós éramos 8 deputados federais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nessa última, 2014, só eu fiquei de pé. Puxa. Caíram 7, pelas mais variadas razões, mas não voltaram para cá. Então, nós ficamos no cerne ali, nós ficamos só nos pitbull mesmo, nos Rottweiler, não tinha jeito. Só os muito bons de briga que sobreviveram. Porque era muito poder, era muito dinheiro. Eu me lembro, eu fui à Barra do Quaraí numa dessas campanhas aí, que foi na eleição da Dilma. Em Barra do Quaraí, é uma cidade bonitinha que tem, né, próximo de Uruguaiana, ali na fronteira com o Uruguai, mas é uma cidade pequena, minúscula. A Avenida Central tem 5 ou 6 quadras, depois tem uma linha de trem e aí é Uruguai. Bom, numa avenida com 6 quadras, o PT na época tinha 3 comitês, Nossa. Em Barra do Quaraí. Né? Eu tinha um adesivo e um cartazinho na casa do meu vereador, lá de Charão, que é meu amigo lá, 20 anos lá de Quaraí. Nem vai ouvir, não sei, se estiver ouvindo, alguém ouvir que é amigo do Charão, manda um abraço para ele. Era só ele, que é taxista, lá ele segurando a bandeirinha. E os caras com poderio econômico que permitiu que numa cidade do tamanho de Barra do Quaraí, tivesse 3 comitês. Então tinha o comitê da campanha presidencial, o comitê de um deputado federal e de um estadual e o comitê do candidato a governador, que era o Tarso na época. Então tinha que ser esse dinheiro, né? Então, hoje a gente sabe que o petróleo de onde é que saiu, né? Então era fácil. Agora era muito difícil porque eu estava do outro lado, né? No Brasil, tu estar na oposição é estar no deserto. E no deserto sem água e sem nada. É no sol e no seco, né? Então foi realmente um exercício complicado. Aí eu não tinha conseguido até um mês antes das convenções construir a aliança que eu imaginava que deveria ter construído. Bom, a gente tem visto aí os problemas, né, que estão aflorando, né, na Prefeitura de Porto Alegre. Eu também não tinha resolvido 100% a questão do financiamento, né, e eu disse que eu jamais ia me envolver com qualquer confusão por causa de uma eleição. Eu nunca fiz isso na minha vida, passada não ia fazer agora. Né. Então, e aí eu recebi um apelo desse amigo que eu falei há pouco, que era o Ronaldo Caiado, que era o nosso líder no Senado. Eu fui conversar com ele, escuta, o que eu faço, né? As pesquisas eram muito boas, né? Nós tivemos uma pesquisa, quando eu saí da eleição, eu lembro bem do número, a Luciana tinha 20, o Raul tinha 18, eu tinha 16. Né? Empate técnico praticamente. E depois vinham os demais, né? O Sebastião acho que tinha 8, 9, depois vinham os outros. Aí o atual prefeito tinha 6. Né? Mas aí o Caiado deu checkmate, quando ele me disse que ele considerava o ano passado ainda, e reservadamente para mim, que já é público hoje, que ele desejava disputar a presidência da República. Eu sou o secretário-geral do Democratas no Brasil, e ele não imaginava entrar numa eleição se eu não tivesse comigo do lado dele. E aí isso foi também uma coisa definitiva, eu expliquei para o partido aqui. E aí acabei tomando a decisão de sair da eleição, e aí ajudei os meus vereadores aqui a manter a bancada. Nós felizmente mantemos a nossa bancada e tal. Tivemos um ótimo desempenho. E bom, eu estou de consciência tranquila, porque eu acho que fiz a coisa limpamente. Deputado federal Onyx Lorenzoni conosco aqui na Jovem Pan. E deputado, muita gente participando aqui. Deixa eu passar um pouquinho que o pessoal está pedindo para atender aqui. Alana Alencar pede que o senhor seja candidato a governador. Bota aqui hashtag Onyx Governador. Jardel Pinheiro lhe manda um abraço aqui, fala que estamos juntos. Sueli Lima, sou de São Paulo, poderia responder minha pergunta acima? Vamos ver aqui, Sueli. Vou ver a sua pergunta, são muitas questões. Arthur Abreu, pedindo que o senhor seja candidato a governador. Ângela Augustin, estamos juntos. Júlio Neto, que sempre vai votar no senhor. Hilda Araújo, vamos lá. Pergunte se ele me recebe em Brasília. Quer que me receba em Brasília? Hilda Araújo. Vai estar em Brasília. Eu aqui, a hora que ela quiser. Tá então, Hilda. Só procurar o deputado. Não, para aí, assim ela não vai. Vou dar o telefone Araújo do gabinete. Olha aí, ó. 61 32 15 1828.
Repete aí, por favor, deputado. 61 32 15 1828. Só marcar lá, deputado. A Hilda Araújo vai ligar, então, pro gabinete. Fala com a Luciana. Ó, fala com a Luciana. Tá aí, ao Ou vivo. com o aqui. Marcão, que é da Encruzilhada. Olha aí, tá aí. De Cruzilhada do Sul, né? O Marco Olha Garcia. Olha aqui, ó, deputado, eu achei a pergunta da Sueli Lima, ela é de São Paulo. Tá. Por favor, fale sobre saúde. O que pode ser feito para o trabalhador ter direito a um atendimento humano? Ou precisamos roubar, matar para ter direito? Ser honesto hoje em dia não vale mais a pena. Me responda, por favor. Não. Sueli Lima está perguntando. Sueli, primeiro, a gente não pode abrir mão de princípio, né? Eu sou pai de 4 filhos, que são meus, e mais uma adotada do coração, né? Então, o que acontece? A gente ensina filho a devolver a boneca, a devolver a bolinha de futebol, né? A fazer as coisas direito, né? Então, vale a pena sim. Não é porque a gente tem, lamentavelmente, aí uma elite política e uma elite empresarial em algumas áreas de atividade no Brasil que se valeram da desonestidade, da corrupção para prosperar, para enriquecer e para desviar dinheiro público, que a gente vai achar que isso é o correto. Não é, né? O certo é o certo e o errado é errado. Todo mundo sabe como é que é isso, então não dá para abrir mão disso. O problema da saúde no Brasil tem muito de ausência de recursos, porque nenhum dos governos, né, e aí dá para botar o Fernando Henrique junto nesse balaio, né, quis trabalhar com o conceito de 10% da arrecadação para a saúde, que tem que fazer, não tem jeito. Ficam todos aí usando argumentos, né, mas o dinheiro não chega, e tem um gravíssimo problema de gestão também, né, porque tem muitas iniciativas criativas no Brasil todo que têm dado bons resultados. Então, saúde precisa fundamentalmente de ter uma boa gestão dos recursos, o gestor se envolver e entender que governo tem 3 prioridades essenciais na minha visão. A número 1 é a saúde, a número 2 é a educação, a número 3 é a segurança. No caso dos gaúchos, hoje, a número 1 é a segurança. Não dá para ter um governo que não nos garante a liberdade para a gente poder viver em paz. Então, isso é algo que precisa ser enfrentado de frente e sem mesura. Tem que trancar todo o resto e só investir em segurança para poder dar tranquilidade para os gaúchos. Não dá mais para a gente viver como pai ou como mãe, aqui no Sul, a síndrome da chave. Enquanto a chave não vira na porta do apartamento, na porta de casa, pai e mãe fazem o que aqui? Reza. É a única coisa que resta para fazer. Então, esse drama todo mundo vive. Eu vivo, quem está me ouvindo sabe do que eu estou falando, quem é pai ou mãe sabe do que eu estou dizendo. Eu tive a minha nora com o meu neto, assaltados agora na frente da porta da escola, e nós demos graças a Deus, agradecemos a Deus que o cara não usou de violência. E a minha nora está intacta e o meu netinho também, o Pedro. Então, pô, quer dizer, eram 10 horas da manhã, ela estava entregando o menino na escola e... Estamos nos conformando com um pouco, né, deputado? Nós estamos Só o fato de ficando satisfeitos de não ter havido nada. É verdade. Né? E a disfarçatez do cara, o cara disse, tá aqui, mostrou a arma, pega teu filho, sai do carro, leva a tua bolsa, não quero nada, só quero esse carro aqui. Pegou o carro, saiu como quem fosse comprar aqui no Zafra. Uma barbaridade que foi feita. Realmente está complicado. O Plano Nacional de Segurança, inclusive, começou na quarta-feira, de forma oficial, entretanto sem a Força Nacional ainda, que está vindo lá do Espírito Santo, está vindo lá do Rio de Janeiro, onde também a coisa não está boa. Tem experiências. A Colômbia, que tinha as Farc, verdade. A Colômbia que tinha, e tem quadrilhas em Medellín, em Bogotá, terríveis, de disputas de um verdadeiro morticínio. Rapaz, a Colômbia começou com o então prefeito de Bogotá, o Antanas Mocos, nos anos 2000. Hoje tu anda em qualquer lugar de Medellín, em qualquer lugar de Bogotá, tu te sente tão seguro quanto andar em Porto Alegre na Copa. Foi o único lugar que nós tivemos um pouco de paz. Por quê? Porque estava o exército na rua, estavam as tropas na rua, a gente pôde ter tranquilidade. Então, tem mecanismo para fazer. Quem sabe as autoridades levantam o bumbum da cadeira e vão lá ver como é que eles fizeram. Eu tive lá em 2004 e tenho acompanhado toda a trajetória deles lá. Tem ideias geniais, não precisa ser nenhum gênio, não precisa inventar nada em segurança. Tem, por exemplo, o Vera Institute,
em Nova York, que todo mundo acha que foi o Rudolf Giuliani que criou Tolerância Zero. Não, foi o Vera Institute que gerou. É um think tank, é um centro de pensamento, de pesquisa, desenvolvimento de tecnologia. Que é hoje aclamado como um dos maiores prefeitos da história de Nova York. Bom, ele é o meu ídolo, né? Por quê? Porque o Rudolf Giuliani tinha uma plaquinha na mesa dele que dizia: o lugar do mayor, né, o lugar do prefeito, é onde as pessoas estão. Para quem não sabe, Rudolf Giuliani tinha câncer. Ele foi a primeira autoridade, nem o chefe dos bombeiros, nem o chefe de polícia chegou antes dele no World Trade Center. E ele só arredou o pé 13 dias depois, sem trocar de roupa, sem tomar banho, sem coisa nenhuma, enquanto as coisas não foram controladas. Ou seja, eu acho que é assim que tem que funcionar. Né? Acho que quando a pessoa é autoridade, está investida da responsabilidade, ela tem que se doar de corpo e alma. E muita gente achava que foi o Rudolf Giuliani que inventou Tolerância Zero, que mudou a história de Nova York, é uma cidade violentíssima e hoje é mega segura. Não, foi o Vera Institute. Então, tem lugares no mundo, tem pessoas no mundo que têm uma expertise, um conhecimento extraordinário. O que tem que fazer os governantes? Tem que ir atrás disso. E copia, gente. Não tem que ter vergonha de copiar o que funciona. Tem que copiar porque se deu certo. Né? O que a gente quer? A gente quer viver em paz. Deputado, quanto tempo tem ainda? No ao vivo mesmo, tem problema. Você manda. Vamos lá, 5, 10 minutos, pode ser? Pode, 10 minutos, tranquilo. Mais 10 minutinhos para a gente encerrar aqui o bate-papo com o Onyx Lorenzoni, deputado federal ao vivo aqui na Jovem Pan. Eu tenho algumas questões individuais para ele colocar, e o Arthur Cipriani, por favor, Arthur, vem cá um pouquinho. É o homem da unidade móvel da nossa Jovem Pan, ele tem uma questão. Não, pode ser daqui a pouquinho, a próxima, tá? A próxima é a tua, em relação à dívida do Estado. Eu quero lhe questionar, deputado, em relação a esses políticos novos que estão entrando aí. Vou lhe colocar um exemplo, a sua opinião sobre o João Dória, que não era um político, não passou por um trabalho de ser um deputado, vereador, enfim, mas virou prefeito de São Paulo, era um empresário conhecido e hoje faz um trabalho que é muito elogiado em São Paulo. Eu confesso, praticamente, que acompanho. O que a gente vê do João Dória é um trabalho realmente que chama a atenção. Pode absorver esses novos políticos que estão aí em cargos públicos no executivo, que são importantes, e dando conta do recado. Eu confesso que eu não estou lembrando o partido dele, se não me engano, é o PSDB, né? É o PSDB, mas tirando a questão partidária, como é que o senhor está vendo o Dória em São Paulo e esse tipo de momento da política brasileira com esses novos políticos? Bom, aí a gente pode incluir o João Dória, né? Pode incluir aqui o prefeito de Caxias, né? Sim, Pode incluir lá o prefeito de Belo Horizonte, né? Que eles não tinham partidos, né? Eles, no caso do João Dória, ainda tinha um partido que era o PSDB, né? Mas ele era completamente desconhecido do grande público, do ponto de vista político. E o prefeito de Caxias enfrentou uma ampla coligação de partidos, num partido muito pequeno, praticamente inexpressivo, e venceu a eleição. Mesma coisa lá em Belo Horizonte, né, que até foi o Aécio que montou toda uma articulação lá para eleger o João Paulo e perdeu a eleição. E da mesma forma aqui em Curitiba, né, o Greca, de um partido que não existe. Desculpa, partido insignificante. Né, disputou contra muitos partidos lá e também conseguiu ganhar a eleição. Então, o que as pessoas querem? As pessoas querem uma mudança real no Brasil. E as pessoas querem que as coisas funcionem. Eu digo que nasceu, via as redes sociais, Fabiano, uma nova cidadania no Brasil. Uma cidadania que é atuante. Ela começou a se gestar ali em 2013, era uma coisa ainda meio difusa. 2014 começou a ganhar corpo, ela explodiu em 2015. E o impeachment, cara, só aconteceu porque as pessoas foram para a rua. Porque olha aqui, ó, quando o Lula foi lá para aquele hotel em Brasília, o Golden Tulip, né? O Lula gostava dessas coisas de 5 estrelas e tal. Pegou um suitaço lá. E aí o baixo clero da Câmara todo ia lá e voltava maravilhado. A gente ouvia no cafezinho, não, porque me prometeram isso, mais isso, mais isso, mais isso. Terreno na Lua, em Marte, em Saturno, aonde quisesse, estava lá. Dinheiro a rodo. E por que esses caras votaram no impeachment da Dilma? Porque eles sabiam que o povo queria isso. Porque as redes sociais amassaram a transação e obrigaram a fazer a vontade da população. Isso é muito importante. Então, o que eu tenho como esperança, o que eu tenho como crença? Eu vou fazer palestra, vou falar com as pessoas, mas dá para ter esperança? Claro que sim, tia. O que está acontecendo?
O Brasil saiu de uma experiência terrível, que foi a experiência petista, que é um projeto de poder de 40 anos, nós levamos em 14, estamos no lucro, gente. Estamos no lucro. A corrupção está sendo combatida como nunca foi no Brasil. A Lava Jato é um ponto fora da curva, mas o que é as 10 medidas? É uma visão sistêmica do combate à corrupção. Não apenas contra a impunidade, mas também mudar a lógica do sistema, mudar a cabeça das pessoas, mudar a cultura das pessoas. Então, está vindo um novo Brasil aí. E aí eu chego no Dória. O Dória é fruto disso. Quem elegeu o Dória não foi a estrutura partidária do PSDB, não. Foram os movimentos sociais. Os movimentos sociais que eu digo, os movimentos de internet. Essa nova cidadania que não tem partido político. Ela quer mudar. Ela quer e resultado. Ela quer resultado. Ela está dividindo o que ela acha que presta do que não presta, e ela está dividindo daqueles que fazem e daqueles que não fazem. Aí não tem um desenho partidário, não tem um desenho ideológico. E isto eu vou prognosticar aqui agora. Tá? Nunca fui metido a fazer previsões, mas eu acredito que a Câmara dos Deputados, as Assembleias Legislativas e o poder nos estados deve mudar radicalmente em 2018. Eu até arrisco dizer que nem PT, nem PSDB, nem PMDB estarão no segundo turno da eleição presidencial de 2018. Eu acho que com isso eu simbolizo tudo. Porque as pessoas vão em busca de um novo caminho. Está todo mundo cansado da velha política. Então, o Dória é isso. E o que o Dória está fazendo? O Dória sempre foi um grande construtor de equipes. Ele sempre foi buscar e garimpou novos talentos. Por isso que, por exemplo, a empresa dele, né, ganhou destaque e a repercussão nacional que sempre teve, abrindo diálogos entre empresários e políticos. Sempre foi assim. Né? É lá os fóruns de Comandatuba, que ficou famoso no Brasil, né? O último já foi aqui em Foz do Iguaçu. Ou seja, ele sempre aproximou os dois polos e fez os dois polos conversar. Né? E esse foi o grande mérito dele, e ele aprendeu muito com isso também. Né? Ele teve um pai que foi político, foi caçado pelo regime militar, né? Mas ele é um homem, ele é um executivo. E aí ele está lá e a decisão dele é transformar e mostrar que se pode fazer com decência, com correção, com honestidade, e se pode transformar, né? Quando todo mundo se soma. Eu acho que isso é possível. Lá em São Paulo é possível, aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que isso dá para fazer. E se aquele que que foi escolhido pela população para fazer esse trabalho for capaz de dialogar com todos, de reunir todos e mostrar com ações concretas que existem novos caminhos, eu acho que as sociedades mudam. É assim no mundo todo. Muito legal. Nix Lorenzoni, deputado federal, conosco aqui na Jovem Pan. Gente, é muita gente participando. Eu não vou ter como atender a todos aqui. Ronaldo Lago, Márcia Vasconcelos, Maurício Souza Rosa, Sidonal Oliveira, Carlos Bronzato, Margarete Padilha. Ela pediu para repetir o número do telefone lá, deputado, do gabinete. É 61 3215 1828. E o aqui de Porto Alegre, para o escritório, para quem quiser, né, que for aqui, não quiser ir lá em Brasília, é o 051 3012 2522. Maravilha, agora espero que tenha anotado. Aqui é com a Priscila. E lá é com não é a Presley, mas é a Priscila. E lá é com a Luciana. Com a Luciana. Isso. Arthur, por favor, temos mais duas questões. Segunda, quinta aqui em Brasília, quinta tarde, sexto dia todo aqui na nossa Porto Alegre. Maravilha. E vem sempre aqui, né, deputado? O Arthur Cipriani é nosso colega, nosso repórter da Móvel. Tem uma questão para o senhor em relação à dívida do Estado. Por favor, Arthur, fica à vontade, por favor, aqui. Chega aqui. Com licença, bom dia, deputado. Obrigado por estar presente hoje aqui. A minha questão é o seguinte: Minas Gerais ingressou com uma ação judicial pedindo encontro de contas da Lei Candir e o que Minas tem para pagar das suas contas para o governo. E o resultado foi que Minas devia 65 bilhões ao país e tem para receber 92 bilhões da Lei Candir. Então o STF declarou que Minas era credor da União. Eu te pergunto, você acha que esta seria uma solução imediata a ser tomada pelo nosso Estado? E o que o senhor deputado acha sobre isso e qual seria uma outra alternativa para a quitação dessa dívida? Bom, no início do mandato do atual governador, por quem eu tenho imensa admiração, respeito e sei das dificuldades que ele tem, é uma pessoa de bem. O Sartori é um sujeito do bem, eu gosto muito dele. Quando ele reuniu os deputados federais, eu disse a ele: Sartori, o problema do Estado é a dívida, e na minha visão, o Estado do Rio Grande do Sul já pagou isso.
O governo federal praticou usura. Ou seja, os débitos do Rio Grande do Sul são inexistentes. Se nós fizermos um cálculo desde o início do pagamento até agora, nós já pagamos com folga a dívida do Rio Grande do Sul. Então tem que ir para a justiça, tia. Espere no primeiro dia, foi o dia que eu fui lá. Estavam os deputados federais junto com ele. E eu disse, olha, eu acho que tem que entrar na justiça, tem que ir para o pau com o governo federal, tem que abrir uma luta judicial e tem que procurar ver tudo aquilo que o Rio Grande do Sul fez ao longo desde 1996, 97, que foi quando a dívida foi renegociada, até agora, e que são débitos do governo federal, e bota na conta. A mesma coisa que Minas fez. Se fizeram ou não fizeram, não tenho notícia. Eu sei que andaram entrando com ações, que aí geraram essa tentativa de encontro de conta. E agora, na minha opinião, o que o governo federal está oferecendo para o Rio Grande do Sul é ridículo. Ou para os estados. É ridículo. É ridículo. Por quê? Porque esse mesmo governo que está aí, esse mesmo ministro que está aí, Henrique Meirelles, ajudou o Lula e a Dilma a criar os famosos empréstimos internacionais do BNDES. E aí meteram dinheiro lá para fazer o Porto de Mariel, deram $1 bilhão para o Fidel Castro, porque é tudo comunista, né? E aí o que fizeram lá? Quem é o lá? Odebrecht. Dá para pensar mais ou menos como é que era o jogo? Bom, sabe quanto é que foi $1 bilhão para Cuba? 5% ao ano. Eu vou repetir. Contrato de 5% ao ano. Quanto que o governo captava no mercado brasileiro? A 7,5%. Os brasileiros ainda pagavam 2,5%. E como é que o governo resolve o problema? Emitindo dinheiro. Aí quem é que ele endivida? O governo? Não. O governo não tem dinheiro. O governo usa o nosso dinheiro. É por isso que o governante tem que ter muita responsabilidade, tem que servir a população. E no Brasil os governos se servem das pessoas. É isso que me indigna, entendeu? Então, o caso de Mariel, o dinheiro que foi para a Colômbia, o dinheiro que foi para a Bolívia, o dinheiro que foi para o Paraguai, o dinheiro que foi para a Venezuela, foi todo a 5%, para Angola. E aí, o Estado do Rio Grande do Sul estava pagando 14%, 15% da sua receita líquida, e ainda com taxas de juros de 6% ao ano, mais Selic. Que papo é esse, tia? Entendeu? Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Rio Grande do Sul já pagou essa conta e tem que ter peito para peitar o governo. Obrigado, Arthur Cipriani, pela questão. Deputado, estamos ao vivo também no leuv.com.br, nosso portal de notícias do Grupo RS Com na Serra, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, mais de 2 milhões de acessos mensais. Eu tenho uma questão para o senhor em relação à Serra. O senhor é lá de Bento Gonçalves, acredito que o senhor fica também feliz em conversar com o nosso pessoal da Serra. Meu avô, meu avô, meus tios e meu pai nasceram em Bento. Olha aí. Deputado, o senhor tem trabalhado muito pela saúde lá. Nós conversamos antes que houve uma série de apoios, inclusive financeiros, para a questão do Hospital Taquini, por exemplo. Sim. Quanto foi investido, quanto que o senhor tem conseguido e o que mais vem aí para ajudar a nossa Serra do Rio Grande do Sul na saúde, também na segurança, que Caxias também tem tido uma violência bastante grande? Bom, no caso lá de Bento, eu já há vários anos tive contato com o Hospital Taquini, um episódio muito triste, que foi de um acidente de um vereador, amigo meu, e que era do meu partido, hoje não está comigo, mas continua amigo, que era o vereador Mazoquim, teve um acidente terrível ali na Rótula da Pipa, e ficou entre a vida e a morte um longo período, e o Hospital Taquini recuperou, salvou a vida dele, e eu conhecia as entranhas do Hospital Taquini, naquele período quando eu ia visitá-lo, né? E fiquei muito impressionado com a qualidade do atendimento e tal. E aí eu acabei fazendo amizade com a diretoria do hospital, e eu fiquei muito grato, e aí nós começamos a ajudar. E aí eu conheci o pessoal da Liga de Combate ao Câncer, aí elas tinham um sonho de ter uma mamógrafo digital em Bento, porque Bento é referência para o tratamento de câncer de mama, né? Bom, aí iniciamos um processo que conseguiu levar uma mamógrafo digital para Bento, conseguiu construir uma unidade de cirurgia conectada ao centro de radioterapia, reduzindo o número de aplicações nas mulheres portadoras dessa grave enfermidade. Bento hoje faz a ponta desse processo em todo o sul do Brasil, né? É um hospital referência. E, bom, a gente tem ajudado bastante. E a boa notícia, né,
é que ainda hoje é sexta, na quarta à noite, né, nós definimos mais R$1 milhão para o Taquini. Então a turma do Taquini nem sabe ainda, eu acho. Então, primeira mão, então, sabendo. Então está indo em primeira mão, está para o orçamento desse ano. O ano passado acho que foi 700 que a gente mandou para lá. Então a gente tem ajudado muito porque é aquilo, né? Eu acho que esse é o jeito correto de fazer política. Ou seja, o recurso vai e as pessoas são atendidas, nem sabe quem foi que mandou, né? Então acho que isso é fazer a boa política e tudo que a gente puder. E eu tenho feito isso, né? Não é só o Taquini, aqui com a Santa Casa, de Porto Alegre. Eu tenho, nos últimos anos, eu acho que sido um dos parlamentares, se não for o que mais recursos mandou, sou o segundo, mas ao correr dos últimos 10 anos, eu acho que eu sou campeão de recursos aqui para a Santa Casa de Misericórdia. Exatamente por isso, porque são instituições seríssimas, que fazem um trabalho de longo alcance e que, bom, as pessoas recebem aquele benefício sem saber quem é. Eu acho que é isso que é o bacana da política. Tu muda a realidade das pessoas e ninguém precisa saber que foi tu, entendeu? Então é bacana isso. Eu me sinto feliz quando a gente consegue ajudar projetos sérios e principalmente que tem tanto alcance. Né? Fazer o bem sem ver aqui, né? Isso é bom. Deputado, teríamos muitas outras questões. Aqui tem a questão do desarmamento, que também é importante, que o senhor insiste bastante. Tem a questão dos critérios para a saída dos presídios, dos presos dos presídios, naqueles indultos. Tem a questão que eu achei bastante interessante, que o senhor trabalhou em dobrar a punição para o maior, que coloca o menor também em algum crime. Eu achei muito interessante. Enfim, são muitos os assuntos. Para não gastar mais tempo ainda, sei que o senhor tem que correr daqui a pouco, sobre esses aspectos todos, o que vem por aí, desarmamento, essa questão dos presídios? Fabiano, eu acho que a questão do desarmamento é a mais, vamos dizer assim, dramática hoje, né, para todo mundo. O governo do PT, quando apresentou o Estatuto de Desarmamento, na verdade o objetivo era fazer controle da sociedade. Todos os governos de inspiração comunista socialista fizeram isso no mundo. Desarmaram a sociedade, mas é fácil de controlar. Né? Como é que o cara vai reagir? Né? Então, isso sempre fez parte de governos de perfil totalitário. Né? E no Brasil, mesmo havendo um referendo onde 65% da população diz que queria manter o direito de ter armas, e veja que naquela época, apenas 3% da população brasileira tinha arma. 65% disseram não ao Estatuto de Desarmamento para poder manter o direito de ter. Né? Bom, e eu lembro que o ministro Márcio Tomás Bastos disse, nós perdemos o referendo, mas nós temos a caneta e a lei, nós vamos desarmar todo mundo. Desarmaram quem, cara palha? Desarmaram a gente, cidadão de bem, que foi quem entregou armas. E de quebra botaram quase 9 milhões de brasileiros na ilegalidade. Que são aqueles que ou não tinham dinheiro para pagar as taxas altíssimas, ou não tinha uma delegacia de Polícia Federal perto da sua casa, às vezes 500, 600 quilômetros, vai para o norte, nordeste, é um horror. Como é que o cara vai sair da cidade dele para ir lá arrumar uma delegacia de Polícia Federal para renovar sem o registro e pagar mais de 500 pila para fazer isso? Quem é que vai fazer isso no Brasil? Não vai. O salário mínimo é 800. Não vai, tchê. Aí essas pessoas estão todas hoje na ilegalidade, né? O que é um absurdo na minha visão. Né? Então o deputado Rogério Peninha apresentou um projeto de revisão, nós aprovamos na comissão especial, mas nós tinha aquele tranca-rua do Renan lá no Senado Federal, que não ia deixar passar. Então, agora que ele saiu, nós estamos aumentando a pressão, as ruas estão nos ajudando, os movimentos sociais estão nos ajudando, e nós vamos ver se conseguimos botar para o plenário da Câmara, aprovar e botar no Senado. Eu acho que dá para ver. Tem duas coisas, que são minhas metas esse ano. Uma é as 10 medidas, e aquilo que eu contei no início da nossa entrevista, lá pelo Senado Federal, a gente conseguir ter elas aprovadas no Brasil, e a outra, a revisão do Estatuto de Desarmamento. Estou empenhadíssimo nisso, todo dia de manhã eu levanto pensando nisso, né? E vamos brigar e vamos tentar virar esse jogo. Deputado Onyx Lorenzoni, muito obrigado pela presença. Obrigado, Fernando. Aqui na Jovem Pan, uma satisfação, volte mais vezes. Vamos voltar. Eu agradeço ao Mota, toda a turma da assessoria pela oportunidade. O Mota eu conheci um pouco menor, eu trabalhei com o pai do
do Rodrigo, que é o Gustavo, né? Gustavo Isso, Mota, que são um grande colega, grande amigo, jornalista, que tá bem, coração novo. grande tá, craque. Agora tá com... Sabe muito de política. Né? Sabe. Não, e sabe muito de comunicação. Não joga muito bem, é meio chato para jogar bola, reclama muito. Não, é conversador, rapaz, hein? E conta a história, que a bola pegou aqui, pegou lá, verdade. Aquelas coisas. Mas é um grande amigo que tu tens e eu tenho. É verdade. Desde os meus tempos de Assembleia Legislativa, lá em 1995 eu conheci o Gustavo. E eu tenho a felicidade de ter hoje comigo o filho dele, que... Sabe como é, né? A onça nasce pintadinha, né? É verdade, é verdade. E a fruta boa também pertinho do pé. Esse Deputado, gente muito boa e tem muito talento. O pessoal vai me xingar aqui, até pela minha origem no futebol, se eu não lhe perguntar do Inter, né? Não, o Inter foi uma tragédia no ano passado. Eu nunca vi uma diretoria fazer tanta força para jogar o time na segunda divisão. Fez muita força, fez um esforço sobre-humano, né? E um fracasso retumbante, lamentavelmente, né? Eu, como colorado, né, vivo angustiado, né, não estou vendo grandes progressos, agora eu fico indignado quando eu vejo um Carlos jogar, quando eu vejo um Charles jogar, que estava lá, né, dando sopa. Estava na base. E outros, esse menino que é o lateral direito, quer dizer, recursos humanos que estavam disponíveis lá que não foram usados para dar lugar para medalhão. E quando eu vejo o Internacional insistir, né, naquela dupla de zaga, que nos levou para a segunda divisão, aí dá vontade de entrar no televisor, né? Porque estou lá em Brasília, sofro, né? Com essa situação. Então, só para mostrar para os ouvintes por que eu sofro tanto, e eu não escondo as minhas virtudes, os meus defeitos, está aqui, ó. Pode focar aqui, ó. Tá aqui Vou tentar chegar mais perto aqui. Pode chegar mais perto aqui, deputado. Pode mostrar. Vou mostrar aqui. Tá o Rio Grande, meus dois amores, né? Carrego o Rio Grande e carrego o Inter comigo. Não posso negar, né? Os gremistas me desculpem, mas eu mostro o meu defeito. Para os colorados tá aqui os dois grandes amores que eu tenho, que é o meu amado Rio Grande e o meu amado Inter. Olha, apareceu bem ali, apareceu bem. Deputado, muito obrigado mais uma vez, satisfação. Volte sempre. Okay. Sei que o senhor é o vídeo da Jovem Pan. Vamos conversar mais vezes. Muito obrigado, deputado. Obrigado, viu? Foi uma honra para mim. O programa é descontraído, a gente pôde trocar muitas ideias. Aquilo que os ouvintes te mandarem aí, que tu quiser responder, me passa depois. Eu respondo para a gurizada, aí a gurizada traz aqui e bota a resposta para os ouvintes. Maravilha. E quem quiser mandar alguma coisa direta para mim, vai o meu e-mail. Onyx, ONYX, 2522, @globo.com. Sem BR. Com Onyx com Y. A minha mamãe que inventou essa história. Onyx 2522 com Y @globo.com. Maravilha. Bem sem BR. Muita Manda gente. para lá, eu posso demorar para responder, mas sou eu, nenhum assessor toca nesse e-mail não, só eu. Olha aí que maravilha. Souza Júnior, André Padilha lá de Caxias, Heloísa Maitelli, Maurício Gomes, Jorge Porciúncula, Carlos Nacarrori. Muita gente aqui, deputado, muita gente conversando e fazendo questionamentos, elogiando, enfim. Muito obrigado, viu, mais uma vez, obrigado. Satisfação, prazer conhecê-lo. Já conheci o senhor pessoalmente no meu esporte, mas entrevistando aqui a primeira vez. Obrigado, deputado. Um grande abraço para todos. Tchau, obrigado. Tchau, um abraço. Valeu, galera. Obrigado, deputado Onyx Lorenzoni com a gente aqui na Jovem Pan. Isso vai acontecer seguidamente aqui nos estúdios do Shopping Total. Valeu, obrigado pela maçante audiência, mais de 3.200 pessoas assistindo o vídeo inteiro. Muito obrigado. Grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.